Ok, aluno. Eu não falei que era muito rápido, não deu nem tempo de tomar uma água, nem ir ao banheiro, nem tomar um cafezinho. Mas daqui a pouco vai dar. Eu vou fazer essa revisão em 5 minutos, aí logo vocês terão um tempo para poder responder as questões que é a nossa atividade, tá bom? Joga no quadro, vamos lá. Saiu comigo na tela. Isso, oba! Revisão. Então vamos lá para a Era Vargas, parte 1, aula 15.2. Na aula de hoje, eu estive falando sobre a República em crise. Essa crise aconteceu em 1930, mais precisamente em 29, com a queda da Bolsa de Nova York, vai afetar a economia brasileira, especialmente nosso principal produto, que era o café. Fechou? Pois é, o ano ele já começa difícil para os cafeicultores brasileiros, porque em 1929 teremos a queda da Bolsa de Nova York, tá certo? Essa queda da Bolsa vai acabar comprometendo as ações de muitos investidores. Tá? Isso acontece devido à economia ser liberal no mundo, logo após a Primeira Guerra Mundial, o surgimento de estados totalitários. Então, é um conjunto de fatores que vão somar e vai se propagar. Claro, vai afetar também e vai surgir essa desvalorização das ações. O Brasil vai deixar de vender milhões de sacas de café para o mercado americano. O nosso principal comprador era o mercado americano, e como os Estados Unidos tinham uma superprodução, né, das suas indústrias e vendia muito para o mundo, principalmente para a Europa, só que a Europa não estava mais comprando, a Europa queria se refazer de toda a crise da Primeira Guerra Mundial, e aí, mesmo assim, os pátios americanos continuaram a produzir. Sem poder vender e sem poder comprar, vai se despencar as ações da Bolsa nos bancos no Brasil e no mundo, né? E com isso, claro, não foi um ano tão bom para Getúlio Vargas. Alguns movimentos rebeldes de 1930 irão acontecer, porque Júlio Prestes, ele vai concorrer à eleição com Getúlio Vargas, acaba ganhando com os seus 59%, Getúlio vai estar com o quê? Com 39% ou 41% apenas, e sai vitorioso. Tudo que o outro grupo não queria que isso acontecesse. Porque Júlio Prestes, ele representava ainda o estado de São Paulo. E o São Paulo sempre sabia como fraudar as eleições. Os dois lados, né? Tanto Minas Gerais, como Rio Grande do Sul e também a Paraíba, que Getúlio Vargas representava, eles também fraudavam muito. Só que São Paulo já sabia essa arte. E aí o Antônio Carlos, ele vai dizer essa frase aqui, ó: façamos a revolução antes que o povo o faça. Nesse movimento, João Pessoa vai ser assassinado por motivos particulares e questões também políticas. E, claro, o movimento cresce quando o exército entra e dá a Getúlio o direito de governar. Houve o levante militar, Getúlio está no centro. No dia 3 de outubro, teve início uma luta armada no estado do Rio Grande do Sul. Espalhou-se esse movimento por Minas Gerais, pela Paraíba, Pernambuco. O objetivo era não deixar Getúlio Vargas, ou seja, impedir que Júlio Prestes assumisse o poder da nação. E aí, claro, militares do Rio de Janeiro vão ficar sabendo desse movimento e vão se aliar aos revoltosos e vão depor o último presidente da República Velha, que foi o Washington Luiz. Isso aconteceu no dia 24 de outubro de 1929, certo? Bom, Getúlio então chega no poder. Getúlio Vargas cria o governo provisório,
que vai de 1930 até 1934. Fechou? Primeira coisa que ele faz, ele vai suspender a Constituição de 1891, que era a primeira da República. Segunda coisa, ele vai fazer, ele vai fechar o Congresso, fechar os órgãos do Poder Legislativo. Terceiro, ele vai indicar interventores militares, viu, para governar os governos dos estados. Então, tudo isso para poder ter uma condição melhor de governabilidade. Só que São Paulo, por exemplo, não vai aceitar esse interventor militar. Vai querer um interventor civil, e aí, se não me engano, ele coloca o Pedro de Toledo, e aí eles continuam a reclamar, mas até entrar mesmo, de fato, em confronto com o Exército Brasileiro. Daqui a pouco eu volto para fazer a correção da nossa atividade. Não sai daí. Tchau, tchau. Olha, eu falei que seria tão rápido? Pois é. Então, agora é com você, como diz ali o nosso mascote. Joga no quadro. Vamos lá. Isso, atividade de sala. Vamos lá para a correção, então. Bom, a primeira pergunta, ela diz o seguinte. Vejamos. A primeira pergunta, ela vem dizendo o seguinte. A relação existente entre a crise econômica no Brasil na década de 1930, ou na década de 30, e a queda da Bolsa de Valores de Nova York, podemos afirmar que A. O café representava 50% da exportação brasileira e não foi afetado com a crise estadunidense. B. O Brasil deixou de vender milhões de sacas de café para o mercado estadunidense, causando aí um desastre econômico que levou muitos cafeicultores à falência. C. Era no café que estava investida a maior parte do capital das elites econômicas. E isso fortaleceu a oligarquia cafeeira, que não foi afetada pela crise. Letra D. As sacas de café, comprada e guardada pelo governo brasileiro, finalmente teve venda no mercado internacional. Letra E. As oligarquias brasileiras, que possuíam ações na Bolsa de Nova York, tiveram que vender rapidamente para não perder a cotação do café. Observe que nós temos aí questões subinteressantes. Quem assistiu à aula, quem fez as anotações, vai saber responder. Agora, quem não, vai ter que estudar. A relação existente entre a crise econômica no Brasil na década de 30 e a queda da Bolsa de Valores de Nova York, podemos afirmar que aí nós temos 5 itens. Letra A, o café representava 50% da exportação brasileira e não foi afetada com a crise americana. Será? Letra B, o Brasil deixou de vender milhões de sacas de café para o mercado americano, causando um desastre econômico que levou muitos cafeicultores à falência. É isso? Letra C, era no café que estava investida a maior parte do capital das elites econômicas. E isso fortaleceu a oligarquia cafeeira, que não foi afetada pela crise. Será? D. As sacas de café compradas e guardadas pelo governo brasileiro finalmente teve venda no mercado internacional. E letra E. As oligarquias brasileiras, que possuíam ações na Bolsa de Nova York, tiveram que vender rapidamente para não perder a cotação do mercado do café. Bom, teve um aluno aí que entrou em contato com a gente e ele está falando que é a letra B. Será que é isso? Vamos lá para a resposta, então? Então vamos. Eu também estou curioso para querer saber. Resposta correta? Letra B. Muito bem. A relação existente entre a crise econômica no Brasil na década de 30 e a queda de Bolsa de Nova York pode afirmar que
O Brasil deixou de vender milhões de sacas de café para o mercado americano, causando um desastre econômico que levou muitos cafeicultores a falência. Exatamente. Eu expliquei isso durante a aula. Eu expliquei que, inclusive, muitos cafeicultores que foram à falência também foram à morte. Se suicidaram. Nós temos registros de cafeicultores que fizeram levantamento, fizeram empréstimo, tinham uma dívida para poder sanar e com essa crise resolveram tirar a própria vida. Por quê? Era uma forma de se livrar de um problema que, ano mais tarde, eu vou descobrir que não foi no Brasil, né? Mas foi uma crise americana que acabou atingindo as ações no mundo inteiro. Próxima questão. O último presidente a governar o Brasil antes da ascensão de Getúlio Vargas ao poder representava os interesses das oligarquias regionais. Em 1930, esses interesses foram atacados por uma nova elite, ligada sobretudo a políticos do sul do país e ao exército, que ansiava pela formação de novas oligarquias regionais com poderes mais fortalecidos em relação ao poder central. B, pela descentralização do poder regional, o que foi feito por meio das intervenções que Vargas ordenou durante o governo provisório. Letra C, pela restituição da ordem imperial que levou à restauração da dinastia de Bragança. Letra D, pela divisão do país e construção de uma república positivista, que abarcou o sul e o sudeste. E a letra E, pela instituição de um regime federalista aos moldes dos Estados Unidos da América. Muito bem. São 5 alternativas. O que Getúlio Vargas fez? O último presidente a governar o Brasil antes da ascensão, antes da chegada, antes do governo de Getúlio Vargas, representava os interesses das oligarquias regionais. Nós estamos falando do governo de Washington Luiz. Viu? Em 1930, esses interesses foram atacados por uma nova elite, sobretudo a políticos do sul do país e ao exército, que ansiava o quê? Já sabe? Ok. Letra B. Que ansiava pela descentralização do poder regional. O que foi feito por meio das intervenções que Vargas ordenou durante o governo provisório. Vocês viram e ouviram da minha explicação que Getúlio Vargas ele vai tirar os governadores estaduais e irá colocar interventores militares. E isso vai acontecer em São Paulo, que ele vai colocar um interventor militar, mas os paulistas não vão aceitar. E aí, de tanta confusão, de tanto brigar, de tanta reclamação, Getúlio Vargas tira o interventor militar e coloca o interventor civil. Eles também vão brigar, não vão aceitar. Na verdade, São Paulo queria entrar em conflito mesmo. E acabou entrando em 32. Assim que Getúlio ordena, então, que o exército vá para cima. Bom, questão do Enem, hein? Lá viu o nosso mascote, agora vamos para a hora do Enem. Isso. Já sabe que é pancada essa questão, hein? Quer ver? Vamos lá. Estou falando. Diz o seguinte. O general Góes Monteiro, ministro da guerra de Getúlio Vargas, afirmava em uma carta dirigida ao presidente em 34. Dizia o seguinte: o desenvolvimento das ideias sociais, dos ideais sociais, preponderantemente nacionalistas e o combate ao estadualismo, provincialismo, regionalismo, nativismo, exagerado, não devem ser desprezados, assim como a organização racional e sindical do trabalho e da produção,
o desenvolvimento das comunicações, a formação das reservas territoriais e milícias cívicas, etc., para conseguir-se a disciplina intelectual desejada e fazer desaparecer a luta de classes, pela unidade de vistas e a convergência de força para a cooperação geral, a fim de alcançar o ideal comum à nacionalidade. Ok, isso é só o texto. No trecho dessa carta estão expressos pontos centrais do regime instalado após a Revolução de 1930. Entre eles temos a organização de milícias estaduais, regulamentação das relações trabalhistas e educação. B. Estímulo à autonomia dos estados, organização de milícias estaduais e nacionalismo. C. Organização de milícias estaduais, centralização política e educação. D. Centralização política, regulamentação das relações trabalhistas e nacionalistas. Por último, letra E, nós temos estímulo à autonomia dos estados, regulamentação das relações trabalhistas e educação. Ok. Bom, e aí, o que vocês acham? Qual seria a resposta correta? Já sabe? Bom, nisso, senhores, é muito tranquilo. Muito tranquilo. Vamos lá para a resposta tal. Já sabe, né? A resposta correta é a letra D. Centralização política. Regulamentação das relações trabalhistas e também nacionalista. Próxima questão. O governo de Vargas, que perdurou até 1934 e se constituiu por um período de transição política em que o poder legislativo foi concentrado no executivo. E houve a redução dos poderes dos estados, tendo suas medidas excepcionais promovidas nesse período que pretendiam ser estendida para pôr fim ao regime oligárquico e ao federalismo associado à Primeira República. Esse período da Era Vargas ficou conhecido como A. Governo provisório, B. Governo constitucional, C. Estado Novo, D. Integralismo e letra E. Café com leite. Aí, já sabe, né? Aluno, se você errar essa resposta aí, vai ser só Jesus na causa. Tá certo? Bom, a resposta correta, então, é a letra A. Governo provisório. Exatamente. E aqui eu deixo para vocês um material complementar. Não esqueçam de ler o nosso material complementar. Lê o texto Ano de Incerteza, de 30 a 37, no país dos tenentes. Além disso, olha só, pré-requisito para a aula 16, assistam o documentário Integralismo, o que Bererico vai pensar. O que Bererico vai pensar? Esse material está disponível nesse link que nós colocamos para você, tá certo? Bom, feito isso, senhores, com certeza vocês vão ter na próxima aula uma excelente explicação. Eu fico por aqui e aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.